Vamos descobrir o volume de mais algumas figuras sólidas e então, se der tempo, fazer alguns problemas com área de superfície. Vou desenhar um cilindro. Essa é a parte superior do meu cilindro, e essa é a altura, e esta é a base. Se fosse transparente, talvez pudesse ver o lado de trás desse cilindro e pudesse imaginar que é meio parecido com uma lata de refrigerante. Digamos que a altura do meu cilindro, H, é igual a 8. Vou dar a ele algumas unidades. 8 centímetros é minha altura. Digamos que o raio de um desses do topo do cilindro, da minha lata, é igual a 4 centímetros. Logo, qual é o volume aqui? Qual será o volume? E a ideia, na verdade, é exatamente a mesma coisa que vimos em alguns dos problemas anteriores. Se conseguir encontrar a área de superfície de um lado e então descobrir a profundidade, conseguirá descobrir o volume. O que vamos fazer é descobrir a área da superfície do topo deste cilindro ou da parte superior da lata de refrigerante e multiplicar pela sua altura. E isso dará o volume e basicamente vai dizer quantos centímetros quadrados cabem nesse topo. Se multiplicar isso por quantos centímetros a gente desce, então dá um número de centímetros cúbicos neste cilindro ou lata de refrigerante. Portanto, como vamos descobrir esta área? A área superior é como encontrar a área de um círculo e poderia desenhar assim. Se estivesse olhando diretamente para ele, esse é um círculo com um raio de 4 centímetros. A área do círculo com um raio de 4 centímetros é igual a πr ao quadrado. Então, será π vezes o raio ao quadrado, vezes 4 centímetros quadrados, que é igual a 4 ao quadrado é 16 vezes π. E nossas unidades agora serão centímetros quadrados. Ou outra forma de pensar é centímetros ao quadrado. Essa é a área. O volume será esta área vezes a altura. Então, o volume será igual a 16π centímetros quadrados, vezes a altura, vezes 8 centímetros. E assim, quando multiplica a propriedade associativa, pode rearranjar essas coisas. E a propriedade comutativa, não importa em que ordem faça, se for tudo multiplicação. É a mesma coisa que 16 vezes 8. Vejamos, 8 vezes 8 é 64. 16 vezes 8 é 2 vezes isso, será 128π. 128π. Agora você tem centímetros ao quadrado vezes centímetros, e nos dá centímetros cúbicos, ou 128 centímetros cúbicos. Lembre-se, π é apenas um número. Escrevemos π porque ele é um número meio louco, meio irracional, e que se fosse escrito você nunca poderia escrever completamente, sabe? 3,14159 e continua sem nunca repetir. Daí é melhor deixar como π, mas se quisesse descobrir, poderia usar uma calculadora e seria aproximadamente 3,14 vezes 128 e seria mais ou menos 400 centímetros cúbicos. Agora, como descobrimos a área da superfície dessa figura aqui? Parte da área da superfície das duas superfícies, o topo e a base, assim seria parte da área da superfície, e a base aqui seria também parte da área de superfície. Se estiver tentando encontrar a área da superfície, ela definitivamente conterá as duas áreas aqui e terá o 16π centímetros quadrados duas vezes. E isso é um 16π, e isso é outro 16π centímetros quadrados. E terá 2 vezes 16π centímetros quadrados. Ainda vou manter as unidades. E isso cobre o topo e a base da nossa lata de refrigerante. Agora tem que descobrir a área da superfície dessa coisa que vai ao redor. E a maneira que imagino isso é como se você estivesse tentando embrulhar essa coisa com papel. Vou desenhar uma pequena linha pontilhada aqui. Imagine que esteja tentando cortar assim. Corte o lado da lata de refrigerante e, se fosse desenrolar essa coisa que vai ao redor dela, o que teria? Teria alguma coisa? Acabaria com uma folha de papel onde este comprimento é o mesmo que esse comprimento aqui e estaria completamente desenrolado. Essas duas extremidades, vou fazer com essa cor,
Essas duas extremidades se encontravam antes e vou fazer numa cor que ainda não usei. Acho que fazer em rosa essas duas extremidades que costumavam se tocar quando tudo estava enrolado junto. E elas costumavam se tocar bem aqui. O comprimento desse lado e daquele lado será o mesmo que a altura do cilindro, e será 8 centímetros. Aqui também será 8 centímetros. A pergunta que temos que responder é: quanto será a dimensão daqui? Lembre-se, esta dimensão é essencialmente a distância ao redor do cilindro. E se analisar, ela será exatamente a mesma coisa que a circunferência tanto da parte superior como da base do cilindro. Qual é a circunferência? A circunferência desse círculo é a mesma coisa que a circunferência daquele círculo ali. É 2 vezes o raio vezes π, ou 2π vezes o raio, 2π vezes 4 centímetros, que é igual a 8π centímetros. Essa distância é a circunferência tanto da parte superior quanto da base do cilindro. Será 8π centímetros. Então, se quiser encontrar a área da superfície apenas do embrulho, apenas da parte que vai ao redor do cilindro, e não da parte superior ou da base quando desenrolar, será parecido com este retângulo. E assim a área daquela parte será igual a 8 centímetros vezes 8π centímetros. Então, vou fazer assim, será 8 centímetros vezes 8π centímetros. E isto é igual a 64π. 8 vezes 8 é 64, você tem o π centímetros quadrados, quando quiser a área da superfície da coisa toda. Tem a parte superior, a base, e já colocamos isso lá. Agora quero encontrar a área da coisa ao redor. Acabamos de descobrir, vai ser mais 64π centímetros quadrados. Tem apenas que calcular e chegamos a 2 vezes 16π, será igual a 32. Isso é 32π centímetros ao quadrado, mais 64π. Vou rolar para a direita um pouquinho. Mais 64π centímetros quadrados. E 32 mais 64 é 96π centímetros quadrados. Então, é igual a 96π centímetros quadrados, que será um pouco mais que 300 centímetros quadrados. Notem, quando calculamos a área de superfície, encontramos nossa resposta em termos de centímetros quadrados. E isso faz sentido porque a área da superfície é uma medida bidimensional. Imagine quantos centímetros quadrados cabem na superfície de um cilindro. Quando calculamos o volume, encontramos centímetros cúbicos. Isso porque estávamos tentando calcular quantos 1 por 1 por 1 cubos cabem dentro dessa estrutura. E é por isso que são centímetros cúbicos. De qualquer forma, esperamos que tenha esclarecido um pouquinho. Até o próximo vídeo.